Pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem, com saúde. Hoje a gente vai continuar com o conteúdo de números dos conjuntos, dos números reais. Só que hoje a gente vai ver potência. Vocês já viram lá no sexto ano, sétimo ano, esse conteúdo. Mas hoje a gente vai ver detalhadamente como se resolve uma potência. Potenciação. Eu vou dar um exemplo aqui, utilizando as ciências, ou seja, as bactérias, como elas se reproduzem. Vejam aí, no primeiro quadrinho, o mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Vejam aí abaixo. Oi, você vem sempre aqui? Ela se reproduziu, já ficou duas. No terceiro quadrinho lá em cima. Que cara chato. Vejam aí, já temos 3 bactérias. Aí o outro vai e diz, vamos embora, no quarto quadrinho. Vejam aí, já tem várias bactérias e o cara continuou sozinho e as outras bactérias foram embora. Vejam aí que elas se multiplicam, pessoal. As bactérias, elas se multiplicam. É o caso da potenciação, que a gente vai estudar agora. As bactérias possuem 2 tipos principais de reprodução, assexuada e sexuada. A reprodução assexuada acontece com uma única bactéria e sem a troca de pedaços de DNA. É a forma mais rápida de as bactérias se reproduzirem. Na reprodução assexuada, a célula bacteriana divide-se em 2 partes. Cada uma dessas partes será uma nova bactéria, igual à primeira. A cada intervalo de tempo, o número de bactérias dobra. Com isso, a questão de horas, uma única bactéria dá origem a diversas bactérias. Levando para a potenciação é a mesma coisa, que vocês vão ver exemplos a seguir. Potenciação. Veja aí. Com todos os descendentes são iguais, se por acaso o ambiente mudar e tornar-se mortal para a primeira bactéria, todas as outras também morrerão, o que é uma desvantagem nesse tipo de reprodução. São essas imagens aí, pessoal, são meras ilustrativas, viu? Continuando. Nem todas as bactérias são causadoras de doenças. Muitas delas são encontradas em queijos, leites, iogurtes, que a gente adora comer, né, pessoal? Esse tipo de alimento. E outros alimentos fermentados. Quando administradas em quantidades adequadas, essas bactérias são benéficas à saúde. E a esses organismos dá-se o nome de probióticos, termo derivado do grego que significa pró-vida. Ou seja, temos umas bactérias malignas e temos as benignas. Continuando. Vejam aí esse quadro. Quantidade de intervalos de tempo transcorridos. Em zero tempo, eu tenho uma bactéria. Ou seja, pessoal, ela vai se multiplicando. De 0, ela tem uma. De um segundo, ela já tem 2. De 2 segundos, ela já tem 4. De 3 segundos, ela já tem 8. De 4, ela já tem 16. E de 5, ela já tem 32. E de 6, ela já tem 64. Vejam aí o quadro do lado que diz assim, quantidade de bactérias existentes. Ela dobra, vejam aí que dobra de valor. De 1 já pula para 2, 2 mais 2, 4. Ó, vejam que ela vai dobrando a quantidade de bactéria. Ou seja, nós temos aí umas perguntinhas aí. Com base no quadro, responda. Letra A. Qual será a quantidade de bactérias existentes após os 6 primeiros intervalos de tempos transcorridos? Ou seja, você vai lá no 6,
e ver a quantidade de bactéria no intervalo de tempo de 6. Ou seja, vai ser quanto? 64 bactérias. Veja como é rápido a reprodução. E depois de 10 intervalos de tempo, qual será a quantidade de bactérias existentes? Ou seja, a gente vai fazer essa conta. De 6 ela fazia 64, de 7 eu vou dobrar 64. Ou seja, 64 mais 64 vai dar 128. Ou seja, no intervalo de 7 vai ser 128. No intervalo de 8, eu vou somar 128 mais 128, que vai dar 254. No intervalo de 9, eu vou, aliás, 256. No intervalo de 9, eu vou somar 256 mais 256, que vai dar 512. E o que eu estou procurando é o intervalo de 10. Então, eu vou somar 512 mais 512, que vai dar 1024. Então, no intervalo de 10, ela vai ter 1024 bactérias. E assim sucessivamente. No intervalo de 11, eu vou somar 1024 mais 1024, que vai dar 2048. E assim sucessivamente. Ela se multiplica, pessoal. Elas dobram de valores nos intervalos. Que expressões ela pode usar para representar a quantidade de bactérias existentes após N intervalos de tempo? Então, a gente utiliza a fórmula 2 elevado a N, porque eu não sei qual é essa quantidade de tempo. Então, a gente utiliza essa expressão. Vejam aí a expressão, a definição. A expressão 2 elevado a N, encontrada anteriormente, é chamada de potência e pode ser definida da seguinte maneira. Pessoal, aqui é apenas as definições, como chegar nas potências. Vocês não precisam estar se apegando àquelas definições. Apenas, a partir de agora, a gente vai ver realmente o que é uma potenciação, ok? É só a questão da introdução de potenciação, para vocês verem como é a questão das bactérias, elas se multiplicam, ok? É a mesma coisa da potenciação, mas eu queria primeiro introduzir como se faz. Então, a expressão 2 elevado a N, encontrada anteriormente, é chamada de potência e pode ser definida da seguinte maneira. Dado um número real, A, e um número natural, N, sendo N diferente de zero, ou seja, o número que é elevado tem que ser diferente de zero. A expressão A elevado a N, denominada potência, representa um produto de N fatores. E o que é o produto? Ou seja, a multiplicação de vários fatores. Quais são esses fatores? Os números que eu chamo de base. Ou seja, A eu chamo de base e N é o número de vezes que a minha base vai se repetir, a minha potência. Ou seja, N, A elevado a N é A vezes A infinitas vezes. Como já expliquei aí, é A elevado a N, é A vezes A infinitas vezes. São os N fatores. Assim, vejam aí nosso primeiro exemplo. Eu tenho 3 elevado à quarta potência. Ou seja, o expoente aí significa o número de vezes que minha base vai repetir. Quem é minha base? 3. Quem é meu expoente? 4. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, o 3 vai se repetir 4 vezes. Então, 3 vezes 3, 9.
9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Vejam como é simples. Próximo. E aí, professora, eu já tenho aí um número negativo. Não tem problema. Aí a gente vai fazer o jogo de sinal. Vocês têm que se concentrar nessa questão do jogo de sinal. Vamos primeiro fazer a multiplicação dos números. Vejam aí, menos 2 elevado a 5. Ou seja, o menos 2 vai se repetir 5 vezes. Veja, menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. O menos 2 se repetiu 5 vezes. E agora, vou multiplicar. Agora, eu vou multiplicar primeiro os números. Depois, eu faço jogo de sinal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E agora, o menos. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Ai, pessoal, professora, mas confunde muito. Deixa eu fazer aqui uma dica para vocês. Quando o meu número for negativo, minha base for negativa, e meu expoente for número ímpar, o meu resultado vai ser sempre negativo. Se minha base, que eu vou dar um exemplo mais na frente, for negativa, ou seja, menos 2, e meu expoente for um número par, o meu resultado vai dar positivo. Ou seja, se no lugar do 5 fosse um 4, aqui não seria um resultado negativo, e sim um resultado positivo. Ok? É uma dica para vocês. Vejamos aqui. Eu tenho menos 1/6 elevado à terceira potência. Ou seja, menos 1/6 vai se repetir 3 vezes. Anotem esses exemplos, pessoal, para vocês, na hora da atividade, vocês estarem tirando essa dúvida. Ou seja, multiplicação de fração, multiplica os numeradores por numerador e denominador por denominador. Vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E agora, os 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. E meu sinal de menos? Faço o mesmo jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. Vejam aí que, novamente, o 3 é um número ímpar. Ou seja, como minha base é negativa, o meu resultado vai ser negativo. E agora, vejam aí um exemplo com o meu expoente par. Menos 1,4 elevado ao quadrado, ou seja, 2 é um número par. 1,4, aliás, menos 1,4 vezes menos 1,4 dá igual a 1,96. Vejam aí que deu positivo, pessoal, porque meu expoente é um número par. Então, e se eu não quiser observar isso, eu faço o meu jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mas tipo, aqui, menos 2 elevado à quinta potência, são várias vezes, para não confundir vocês, eu só observo essa questão. Minha base é negativa, mas meu expoente é ímpar. Então, meu resultado vai ser negativo. Ok? 10 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Ok, pessoal? 3 quinto elevado a 1, a mesma coisa, dá igual a 3 quinto. Na potência, A elevado a N, ou seja, o número real chama-se base e o número natural N, ou seja, o número lá de cima, eu chamo de expoente. Observe, anote esses exemplos aí no caderno de vocês, ok? Pausem o vídeo e anotem aí, ok? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vejam essa diferença. Eu tenho menos 2 elevado ao quadrado e tenho, entre parênteses, menos 2 elevado ao quadrado. Eu tenho um com parênteses e outro sem parênteses. Como resolver?
Pela definição, temos menos 2 elevado ao quadrado, eu coloco o sinal de menos e multiplico os dois, porque o 2 vai se multiplicar duas vezes, que vai dar 2 vezes 2, 4. O sinal de menos permanece. Agora, quando eu tenho o meu sinal negativo está dentro do parênteses, que já vier dentro do parênteses, ele vai se multiplicar dentro do parênteses. Ou seja, a de cima, o menos ficou fora do parênteses. A de baixo não, como ele está dentro do parênteses, eu vou multiplicar menos 2 vezes menos 2, que vai dar igual a 4. Veja a diferença, pessoal. Eu quero que vocês anotem aí e frisem isso. Quando está dentro do parêntese, aliás, primeiro, quando está fora, o sinal de fora, o sinal fica fora e eu multiplico o número. 2 vezes 2, que dá 4. E o sinal de menos permanece. Quando está dentro do parêntese, o sinal de menos se multiplica também. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Anotem essa definição aí para vocês fixarem isso aí. A mesma coisa se fosse uma fração ou um número decimal. Se estiver fora, permanece negativo. Se estiver dentro, multiplica o número junto com o sinal. Vejam alguns exemplos aí. Eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. O sinal de menos ficou fora e eu multipliquei. 3 vezes 3 é igual a menos 9. Letra B. Eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, só que está entre parênteses. Então, multiplicar o menos dentro do parênteses. Menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9 positivo. Ou seja, menos com menos, mais. Na letra C, menos 1 meio elevado à quarta potência. Ou seja, multiplico os numeradores, que vai dar 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E multiplico os denominadores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vejam aí que o menos, aí eu multipliquei e fiz o jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Veja, mas professora, e por que deu mais? Não está confundindo, não? Não. Lembrem-se da regrinha. Se minha base for negativa e meu expoente for um número par, vai dar um número positivo. Lembrando, se estiver dentro do parêntese. Vejam lá na letra A que minha base é negativa, mas meu expoente é par. Mas eu não pode ser um número positivo. Por quê? Porque eu não vou fazer o meu jogo de sinal, porque não está entre parênteses. Essa regra vale apenas quando estiver dentro do parêntese. Viu? Na letra D aí, menos, entre parênteses, 1 meio elevado à quarta potência. Vejam aí, como o resultado é o mesmo, 1/6, só que o sinal mudou, porque o sinal de menos permanece. Ele vai estar fora, ok? Eu não faço jogo de sinal aí. Na letra E, menos 0,3 ao quadrado. Menos está antes, ele permanece antes, eu multiplico 0,3 vezes 0,3, que vai dar menos 0,09. Na letra F, menos 8 elevado ao cubo, ou seja, a terceira potência. O menos 8 se repete várias vezes e eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8, 512. Bons estudos e vamos fazer a atividade. Qualquer coisa, vocês vão pausando, vão fazendo as anotações,
Não deixem de fazer essas anotações, essas coisas que eu falei da questão que quando for dentro do parênteses, quando o número for elevado ao número par, quando o número for elevado ao número primo, ok, pessoal?